Boa noite, pessoal. Vamos entrando. Boa noite, galera. Não botei nem um filtro. Vou ficar sem filtro. Vamos lá. Já temos mais de 100 pessoas, então já temos quórum. Boa noite, pessoal. Como é que tá o áudio aí? Digam como tá o áudio, como tá a imagem, se tá tudo bem. Vamos falar de que hoje? Já coloquei aí no fixado qual vai ser o nosso tema da nossa live. Nova lei de violência institucional. Quem não entendeu ainda... O Mickey tá falando, estou no fake por causa dos concursos. Muito bem, está aprendendo coisas. Muito bem. Ó, a Beatriz está falando, o áudio tá ótimo, excelente, beleza. Beleza, pessoal, então vamos começar. Show. Pessoal, essa live aqui é uma live hoje é um pouco mais específica para o pessoal que é do direito. Mas quem não é do direito vai entender também, tá? Então, quem não é do direito tá aqui, né, gosta desses assuntos, tal, fica aí que você vai aprender, você vai entender sobre essa nova lei da violência institucional. A Yasmin tá perguntando se eu vou falar sobre a nova decisão do STJ em relação à Lei Maria da Penha. Yasmin, eu li, assim, rapidamente. Eu só parei agora, tá, pessoal? Fiz audiência até ainda agora há pouco. Então, eu não vou conseguir falar sobre todos os temas. Inclusive, eu ia falar sobre um outro tema agora, que é o projeto de lei da tal das fake news. Só que eu não tive também muito tempo de ler, ver o que estava acontecendo, né? Voltei ao trabalho, eu estava de férias até ontem. Voltei ao trabalho e agora estou mais sem tempo, né? Obviamente, porque eu trabalho o dia inteiro. Então, como eu vi que esse projeto de lei das fake news acabou saindo de pauta, os deputados conseguiram jogar isso aí para depois, então a gente fala dela futuramente, porque aí agora ela perdeu a importância. Boa noite, boa noite. Então a lei das fake news perdeu agora a importância, os deputados deram um jeitinho ali de tirá-la de pauta, então hoje a gente fica só com esse assunto, pra gente também não misturar os assuntos. Porque todo dia tem assunto, né? Já repararam? A gente não fica sem assunto aqui. Eu só não venho mais aqui porque eu não tenho tempo. Mas eu acabo dando mais atenção também para os alunos, né? Eu dou as aulas lá dentro da minha plataforma, da Jus Detox. Então eu acabo, às vezes, não conseguindo vir aqui nessas lives públicas, como essa daqui, que é aberta ao público. A Sandrinha Rezende está dizendo, não sou do direito, mas sou curiosa. É isso aí, os curiosos se dão bem aqui no meu perfil pelo seguinte, porque eu tento treinar essa forma de falar sem essa afetação de juridiquês, sem aquela linguagem arrogante do direito, que é uma linguagem realmente arrogante. E há anos eu estou treinando para não falar assim. De vez em quando pode ser que eu dê uma derrapada, né? Pode ser que eu dê uma escorregada. Mas eu tento não falar assim. Então a galera que não é do direito frequenta aqui por conta disso. Porque sabe que aqui a galera vai entender tudo. O Leonardo tá dizendo, o Instagram tá escondendo a tua live. Pois é, cara. Pois é, às vezes eu entro num baita shadowban, né? O pessoal não consegue nem me marcar nas fotos, não consegue me marcar nos stories. De vez em quando consegue, às vezes não consegue. É assim, esse é o preço, né? Vocês viram, né, que a primeira aula da Semana da Guerra Cultural caiu e tá caída até agora. O YouTube não devolveu. Mas a sorte é que o pessoal lá da minha equipe, esperto que só, eles salvaram e colocaram lá dentro da nossa plataforma própria, inclusive está aberta ao público até agora. Depois, quem não assistiu, só tem até amanhã para assistir, tá? A Semana da Guerra Cultural. Depois eu vou botar aí nos stories o link para vocês assistirem, tá? É de graça, é só entrar lá e assistir. Só que as lives vão cair amanhã, tá certo?
Beleza, beleza. E sobre a decisão do STJ, acho que quem perguntou foi a Yasmin, né? Eu não estudei ainda a decisão, já sei do que é, não li, assim, não li inteira, então eu não gosto de fazer a parada pela metade, não tive tempo ainda, não parei. Então, depois eu vou ler e comento aqui, tá? Mas, em princípio, tá, a minha posição é, não concordo. Mas aí, comentários mais sofisticados, é isso aí. Yasmin, fui eu que perguntei. É isso aí, comentários mais sofisticados só depois que eu ler a decisão inteira, né? Eu não gosto de comentar nada de orelhada, então eu vou precisar ler. Mas, em princípio, já adianto, obviamente eu não concordo com a decisão. Você está totalmente em desacordo com o meu posicionamento sobre o tema. Mas vamos lá, pessoal, vamos lá. Lei da violência institucional. A M. Danen, não sei, não entendi o nome dela, tem 69 anos, não sou do direito, mas adoro e aprendo muito com você. Parabéns, obrigada. Obrigada, show de bola, show de bola. Eu gosto de ler os comentários do pessoal que não é do direito. Tá chovendo em Fortaleza. É Maria Ângela que tá falando. Show. Beleza, pessoal. Então vamos lá, vamos entender o que é esse lance de violência institucional. O Sávio tá falando, eu adoro o seu vocabulário. Mas é o vocabulário do carioca, né? Eu saí do Rio, mas o Rio não saiu de mim. Este é o vocabulário. Mas é o vocabulário da galera. Se eu tento fazer com que a galera entenda, esse é o meu papel aqui. Né? Ficar falando, data vênia, essas coisas. Não é meu papel aqui, minha função não é essa. Minha função é falar para as massas, falar para o galerão. Show. Pessoal, lei da violência institucional. Vamos parar de enrolação. Essa lei é uma lei que acrescenta um dispositivo à lei de abuso de autoridade. Então, existe a lei de abuso de autoridade, que é uma lei que está fora do Código Penal, tá? Tem o Código Penal com aquele monte de previsão legal, né? Homicídio, roubo, sequestro, e tem as leis que a gente chama de leis extravagantes, né? São as leis penais também, que criam tipos penais, mas estão fora do Código Penal. Mas é só uma questão geográfica, delas estarem dentro ou fora, elas estão valendo do mesmo jeito, tá? Então, lei de violência institucional é um acréscimo, é uma lei pequenininha ali, com um artiguinho, é um acréscimo à lei de abuso de autoridade. Então, cria o artigo 15A na lei de abuso de autoridade. Então, essa lei não está alterando o Código Penal, está alterando a lei de abuso de autoridade, que também é uma lei penal, tá? Só muda ali o local onde os dispositivos estão localizados, tá? Mas é tudo lei penal. Então, dito isso, a gente precisa saber o que diz este novo tipo penal, né? O que é o tipo penal? Explicando aí pro pessoal que não é do direito. O pessoal que é do direito, tenha paciência, tá? Eu preciso fazer isso pro pessoal ficar aqui. Né? O tipo penal é aquele dispositivo que diz o que é um determinado crime. Então, por exemplo, artigo 121 do Código Penal, matar alguém. Aí diz lá, pena de 6 a 20 anos, tipo penal. Isso é um tipo penal do homicídio. Matar alguém é o tipo penal, beleza? Então tá. Então foi criado esse novo tipo penal, o tipo penal da violência institucional. Tá. Pessoal, agora eu vou ter que tirar aqui os comentários, porque atrapalha um pouco, o pessoal fica de conversa e não presta atenção aqui na explicação. De repente depois eu volto. Então vamos lá. O artigo 15A, que foi inserido na lei de abuso de autoridade, fala o seguinte, que passa a ser crime submeter a vítima de infração penal ou a testemunha, vítima ou testemunha, submeter vítima ou testemunha de crimes violentos a procedimentos desnecessários. Procedimentos desnecessários. Vamos ver que procedimentos desnecessários podem ser estes. Desnecessários, repetitivos ou invasivos. Então, são 3 coisas.
que a leve a reviver, a leve quem? A vítima ou a testemunha, a leve a reviver sem estrita necessidade a situação de violência ou outras situações potencialmente geradoras de sofrimento ou estigmatização. Então aqui, esse tipo penal está dizendo o seguinte, que aquela pessoa que é vítima de um crime violento, por exemplo, um estupro ou um roubo, todos esses crimes são crimes violentos, tá? Cada um com o seu respectivo grau de violência, mas todos têm violência envolvida, né? Que a gente chama de elementar do tipo. Todos esses crimes têm a violência ali em algum momento dentro daquele tipo penal. Vai aparecer essa palavrinha, violência. Então, tem determinados crimes que são violentos e esses crimes têm vítimas. E essas vítimas, em algum momento, elas são chamadas a prestar declarações, contar o que aconteceu, né? Ou na polícia, elas são chamadas na polícia, ou elas mesmas comparecem espontaneamente à polícia para falar o que aconteceu com elas. Poxa, eu estava passando ali na rua tal e veio um cara e me bateu e me tomou meu celular e saiu correndo. Isso é um crime violento, um crime de roubo. Ou chega a vítima na delegacia e fala, olha, estava andando num beco escuro e fui estuprada. Apareceu um cara e encostou uma faca na minha barriga e me estuprou. Isso é um crime violento. Né? Tem vários crimes violentos. Tá? Tô usando esses exemplos que são exemplos fáceis da gente enxergar. Homicídio tentado, por exemplo, homicídio consumado, qualquer homicídio é um crime violento. Então, só que no caso do homicídio consumado, a vítima não vai conseguir falar nada, evidentemente, porque o homicídio se consumou e a vítima morreu. Agora, no homicídio tentado, em que o sujeito tenta matar a pessoa e não consegue, a vítima sobrevive e, consequentemente, ela pode falar sobre o que aconteceu com ela. Tá? Então, as vítimas de homicídio consumado não falam porque morreram, obviamente. Então, vítima de homicídio tentado, vítima de estupro, vítima de roubo, todas essas vítimas são vítimas de crimes violentos. Então, elas são as pessoas que são citadas aqui nesse artigo 15A, submeter a vítima de infração penal violenta ou a testemunha. Então, aqui já apareceu uma outra figura. Não é só a vítima de crime que pode ser submetida a este tipo de violência institucional. Né? A testemunha de crimes violentos também pode ser submetida, também ela é sujeito passivo deste tipo de crime de violência institucional. Então, o que seria essa violência institucional? Seria você chegar lá na repartição de polícia, ou você chegar lá no fórum, né, para audiência com o juiz, e ser revitimizada sem necessidade. Então, o que seria essa revitimização? Então, vamos ler o que a lei está dizendo aqui. O que seria essa revitimização? Reviver sem estrita necessidade a situação de violência. Ou reviver outras situações potencialmente geradoras de sofrimento ou estigmatização. Então vamos lá, pessoal. Acho que de cara, qualquer pessoa, mesmo que não seja do direito, consegue perceber um problema aqui. Um problema que é meio óbvio a qualquer pessoa. Qualquer vítima que chegue para contar o que aconteceu com ela, na polícia ou lá no fórum, ela vai ter que necessariamente reviver, relembrar, de preferência com riqueza de detalhes, tudo o que aconteceu com ela. Isso é uma obviedade. Qualquer vítima faz isso. Não é assim? A vítima, quando ela sofre um crime e que ela vai contar esse crime para o delegado ou para o juiz, essa vítima ela vai ter que relembrar com a maior riqueza de detalhes possível o que aconteceu com ela, para que aquele crime fique perfeitamente delineado, a gente consiga chegar à autoria daquele crime, ou seja, quem foi o criminoso, quem foi o autor do delito. Não é assim? Vítimas fazem isso. Vítimas contam
o que elas passaram, com a maior riqueza de detalhes possível. É isso que faz uma vítima na delegacia e no fórum diante do juiz. É isso que a vítima faz. Perfeito? Até aqui não tem mistério, né? Só que o que a lei diz? Que vai haver uma violência institucional, ou seja, por parte da instituição polícia, ou por parte da instituição poder judiciário, ou por parte da instituição conselho tutelar, por exemplo, ou por parte da instituição CRAS, enfim, qualquer instituição que esteja ali, né, no seu ambiente de trabalho, ouvindo uma vítima, vai poder ser sujeito ativo, no caso o agente público que trabalha naquela instituição vai poder ser sujeito ativo daquele delito de violência institucional, de você submeter aquela vítima ou aquela testemunha de crime violento novamente a uma revitimização, colocá-la para reviver sem necessidade a situação de violência que ela sofreu. Então vamos lá. Então aqui foco para o sem estrita necessidade. Porque é óbvio que pelo menos isso a lei teria que prever, uma vez que qualquer vítima vai ter que reviver necessariamente o que ela sofreu. Aí a lei falou, reviver sem estrita necessidade, ou seja, o agente público malvadão, que fica ali, né, tripudiando daquela vítima. Então, estou dizendo que isso não possa acontecer, não. Tá? Isso pode acontecer. Tá? Isso pode acontecer. Isso está no campo das possibilidades humanas. Né? Se você tiver imaginação, você vai conseguir imaginar uma situação dessa. Um sujeito sádico, sei lá, um delegado, um juiz, um promotor que esteja ouvindo uma vítima, que seja sádico e fique ali, né, tripudiando daquela vítima. Ele seria claramente um sujeito ativo deste novo delito de violência institucional. Ele estaria utilizando a instituição em que ele trabalha para fins de submeter a vítima desnecessariamente a reviver esses momentos, esses maus momentos em que ela viveu. Tá? Isso pode acontecer. Tá? Isso já deve ter acontecido na história em algum momento. Né? Isso está no âmbito das possibilidades humanas. O ser humano é capaz de atrocidades. Alguém já deve ter feito isto. A questão é a seguinte, pessoal. Não me parece que isso seja algo que aconteça em tamanha escala e com tamanha frequência a ponto de justificar um tipo penal para isso. Então, o que vai acabar acontecendo? Todas as situações de oitiva de vítima que acontecem todos os dias, todo dia eu escuto uma vítima no fórum, todo dia os delegados fazem isso, os promotores fazem isso nos seus gabinetes, todos os dias, tá? Isso faz parte do trabalho cotidiano, isso é todo dia, tá? Todo dia estamos ouvindo vítimas e mandando que elas contem com a maior riqueza de detalhes possível o que elas passaram, para que a gente entenda o que aconteceu, consiga chegar à autoria e consiga estabelecer as circunstâncias do crime, os detalhes que vão, muitas vezes, agravar a pena do sujeito, agravar a pena do acusado, ou atenuar. Mas, geralmente, quando a vítima conta em riqueza de detalhes o que ela viveu, a gente consegue extrair dali, no final das contas, elementos que levam, inclusive, ao aumento de pena. Porque na dosimetria da pena, quando o juiz está ali sentenciando e condenando um criminoso, o juiz vai ter que levar em consideração determinadas circunstâncias do delito. E muitas vezes essas circunstâncias a gente só chega se a gente indagar da vítima detalhe por detalhe. Então, colocar o juiz, o delegado, o promotor permanentemente em situação de suspeição
Tipo, qualquer coisinha que aquele cara perguntar, ele já vai poder ser ali intimidado por alguém naquele ambiente da audiência, dizendo, você está praticando abuso de autoridade, você está fazendo com que a vítima se revitimize. Perceba, qualquer juiz diligente, sério, que esteja ali indagando da vítima detalhes do que ela passou, qualquer juiz sério que tenha realmente a finalidade de fazer a justiça e queira pegar todos os elementos do caso, qualquer juiz nessa situação vai poder ser aqui acusado, ou pelo menos passar alguns momentos de acusações infundadas, ter que responder a processo, enfim, por conta desse tipo penal. Você fala, não, mas esse tipo penal só diz que vai ser sujeito ativo do crime de violência institucional aquele que fizer isso sem estrita necessidade. Beleza. Mas o que é o sem estrita necessidade? Quem é que vai medir isso? Isso é extremamente subjetivo. Isso é extremamente subjetivo. Então, qualquer pessoa ali mais diligente vai poder ser acusada futuramente de estar praticando um abuso de autoridade nessa modalidade de violência institucional. Isso vai colocar no banco dos réus muito promotor de justiça, juiz sério, rigoroso, diligente, delegados sérios, rigorosos e diligentes. Tá, isso aqui praticamente não vai pegar o cara, né, que tá ali, né, o sádico que tá ali tripudiando. Até porque, francamente, né, eu nunca soube de alguém ter feito isso com a finalidade de tripudiar. Né, os depoimentos são colhidos, as declarações das vítimas e depoimentos das testemunhas são colhidos com a finalidade de se apurar as circunstâncias reais do fato, com seus detalhes. Então, só para vocês terem uma ideia de perguntas que são feitas numa audiência de estupro, por exemplo, perguntas normais de audiência de estupro, tá? Para quem não atua na área criminal ou nunca entrou numa audiência, não sabe o que acontece ali. Tipo de pergunta que acontece e que é jogo limpo, jogo legal. É assim que tem que ser. É o promotor de justiça ou o advogado, enfim, ou o juiz, na hora de perguntar, se sobrar alguma pergunta para o juiz, perguntar coisas do tipo, houve penetração? Porque isso vai fazer diferença na hora da dosimetria da pena. Ah, mas se houve penetração, se não houve, é estupro da mesma forma. Eu sei, é estupro da mesma forma. Mas se houve penetração, e se houve penetração apenas vaginal ou vaginal e anal, e quantas penetrações aconteceram, e por quanto tempo isto durou, perceba, são perguntas extremamente duras, são perguntas que vão doer na vítima na hora que ela receber essa pergunta, mas são perguntas que devem ser feitas para que a situação seja perfeitamente visualizada do que aconteceu e aquele criminoso receba exatamente a pena que ele merece, com as respectivas agravantes, inclusive, e com os respectivos aumentos na dosimetria da pena nas circunstâncias judiciais. Porque se houve muito tempo de estupro, isso vai aumentar a circunstância, vai aumentar a pena do cara. Se houve múltiplas penetrações anal, vaginal, esse tipo de detalhe conta na hora de aumentar uma pena do criminoso. Então não são perguntas que são feitas para tripudiar da vítima. Em regra, não. São perguntas que são feitas, né, fundamentalmente para saber exatamente o que aconteceu e dar a pena justa àquele criminoso. Então, se ele foi mais cruel ou menos cruel, a gente vai conseguir dosar aquilo, por isso se chama dosimetria da pena. Então, circunstâncias do crime, motivos, culpabilidade, né, que vai englobar o grau de brutalidade, o grau de crueldade, tudo isso faz parte do que a gente chama de dosimetria da pena.
Então, a vítima, inclusive dos crimes mais cruéis, como é o caso do estupro, que eu estou citando aqui, que é o exemplo mais fácil da gente enxergar de crime cruel, em que a vítima, ela realmente, ela passa maus bocados quando ela é ouvida, óbvio, porque ela precisa relembrar tudo o que aconteceu e relembrar, às vezes, nos detalhes mais sórdidos. O que não significa dizer que nenhum daqueles agentes que está perguntando o que aconteceu está querendo que ela sofra. Às vezes, muito pelo contrário. Está querendo aplicar a pena mais justa àquele criminoso. Então, esse artigo 15A que instituiu a violência institucional coloca todo tipo de agente diligente no banco dos réus. E, enfim, é mais uma lei em que o criminoso faz a festa. É uma lei boa para o criminoso e ruim para o agente público diligente que está querendo aplicar uma pena justa ao criminoso. É isso que acontece com esta lei da violência institucional, basicamente. Deixa eu voltar aqui os comentários. Deixa eu ver se eu consigo voltar. Ativar comentários. Eu não sei quantas pessoas ainda estão aí, mais de 160. Se vocês tiverem alguma pergunta, né? Os comentários anteriores eu não vi. Muito bom, pessoal. É isso. O pessoal aí alguns já estão concordando, né, mas fiquem à vontade. Pode ser que alguém apresente aí algum fundamento que eu não tenha abordado. Eu não assisti, não vi nenhum outro professor falando. Eu sei que outros professores já devem ter falado, né, essa altura do campeonato, mas eu não assisti, né, a nenhuma live sobre esse tema e tal. Então pode ser que algum professor tenha falado alguma coisa que eu não falei, mas é basicamente isso. Basicamente isso. O artigo também fala no seu parágrafo 2º, se o agente público intimidar a vítima, assim, gerando indevida revitimização. Assim, o que seria uma intimidação? Isso me parece algo muito aberto, né? Intimidar a vítima. Seria o que? Ameaçar a vítima de alguma coisa? Né? O que seria intimidar a vítima? Não está claro isso para mim. Não está claro isso para mim. Tem aqui um parágrafo 1º também. Se o agente público permitir que terceiro intimide a vítima. Então, por exemplo, esse tipo penal aqui, ele me parece muito dirigido à figura do juiz de direito, porque o juiz de direito é o cara que é o presidente da audiência. Então, quando está acontecendo uma audiência, quem preside a audiência é o juiz. Então, todo tipo de confronto ali, de conflito entre as partes, alguma coisa ali, é o juiz que tem que chegar com o extintor de incêndio ali para apagar o incêndio. O juiz tem essa função de ser o presidente ali na sala de audiências, né? Ele exerce a presidência da audiência. Então, se o juiz permite, que segundo esse parágrafo 1º, se ele permite que terceiro intimide a vítima, aí esse juiz ele vai ter ainda uma pena aumentada. Ele ainda vai ter a pena dele aumentada na fração de 2/3. Então, o juiz omisso que permite que essas coisas aconteçam. A questão é que, muitas vezes, o juiz não vai ver problemas naquela pergunta porque acha que aquela pergunta é pertinente ao deslinde da causa. Então, francamente, me parece mais uma lei que privilegia a criminalidade, privilegia o bandido e visa punir os agentes públicos diligentes, né? Especialmente juiz de direito, delegado de polícia, promotor de justiça e até mesmo, né, a meu ver, pode entrar aí até mesmo conselheiro tutelar, algum assistente social, algum agente do CRAS, psicólogo, enfim, outros agentes podem entrar aqui nesse balaio, tá? Porque a lei não se dirige especificamente a 1, 2 ou 3 agentes. Só fala que é submeter a vítima a esse tipo de constrangimento.
mas não fala quem seria o agente. A gente que consegue imaginar aqui vários agentes possíveis, tá certo? Então, essas são as minhas primeiras considerações sobre essa lei. Deixem lá nos comentários da live, a live vai ficar salva se o Instagram não derrubar, né? A live, eu pretendo que ela fique salva, vou tentar salvá-la, se tudo der certo ela vai ser salva, e vocês comentem lá, se eu não falei alguma coisa, ou se vocês discordarem de alguma coisa, comentem lá, porque a lei é nova e eu ainda estou elaborando, né? Eu não sou um robô, pessoal, eu sou uma pessoa de carne e osso, que tem um coração que bate, então eu posso errar também. Eu vou ler o comentário de vocês e vou deliberar em cima do que vocês falarem, tá certo? É isso aí, pessoal. Obrigada aí por terem assistido. Comentem lá. E não esqueçam que amanhã, pessoal, amanhã é o último dia de inscrições para a segunda turma do curso Direito e a Guerra Cultural, tá? Não sei quando essa turma vai abrir novamente, tá? Já tem 6 meses que nós fechamos as inscrições, reabrimos agora, não sabemos quando vai ser aberto novamente. Então amanhã é o último dia, eu vou fazer uma live para tirar dúvidas daquele pessoal que ainda tem alguma dúvida. Vocês entrem comigo lá, 8 horas da noite lá no YouTube, vou botar o link também nos stories. É um curso assim muito, muito, muito bacana. Inclusive, eu tô menos aqui na internet porque eu tô dando mais atenção ao pessoal do curso. Tô lá dentro da comunidade dos Detox, fazendo lives exclusivas lá dentro e tudo mais. Tá? De vez em quando eu vou aparecer aqui, vou fazer lives abertas com vocês e tal. Mas as mais bacanas, mais profundas, eu faço lá dentro da comunidade dos Detox, tá? Tem que privilegiar, óbvio que eu tenho que privilegiar os meus alunos, tá certo? Eu vou privilegiar quem está me privilegiando. Então, se inscrevam na formação O Direito e a Guerra Cultural, não sabemos quando vamos reabrir, e ali vocês vão ter uma visão muito mais clara, muito mais ampla do sistema de manipulação comportamental que está havendo no mundo hoje e como isso também resvala no direito. Mas não é um curso, não é uma formação somente para o pessoal do direito não, tá? É uma formação para qualquer pessoa. Tem donas de casa, tem padre, tem médico, tem todo tipo de gente lá dentro da formação Guerra Cultural. Então, é realmente um diferencial que vocês vão ter na vida de vocês. Não só em matéria de cultura, mas em matéria de inteligência mesmo. Porque vocês vão ver que vocês vão dar um salto em matéria de inteligência, tá certo? É isso aí, pessoal. É isso aí, obrigada por mais essa audiência. E estejam comigo amanhã na live de encerramento das inscrições da segunda turma do Guerra Cultural. Valeu, pessoal. Beijo, até amanhã.